Boa noite, pessoal. Está sendo um presente para a gente, né? Eu tenho acompanhado, eu não pude estar ontem aqui, mas estava ligadinho lá pelo YouTube. Um pouquinho mais para cá. Estava ligadinho lá pelo YouTube, acompanhei, achei fantástico hoje a moça que falou sobre a voz também, um pouco mais cedo aqui. Fiquei encantado com seus produtos, viu? E acho que você deu uma grande lição para minha esposa, né? Porque hoje a gente é tão imediatista, né? Aí quando você fala do olival, e aí vai plantar para depois, e a gente vê aquela gama de produtos, é uma lição grandiosa sobre tempo, né? Eu tô hoje aqui para falar um pouquinho sobre as emoções nos negócios, e na verdade é o que mais mata negócios e relacionamentos, né? Seja esse negócio pequeno ou grande, as emoções geralmente são um dos problemas causadores do final de tudo isso. Vou apertar aqui. Eu entendi há um tempo atrás, assim como o Fábio falou aqui, né? Só sei que nada sei, então eu descobri que eu não sou nada, né? E muitas coisas eu estou, a única coisa que eu sou é o Martinelli aqui. E ali tem algumas competências aí, Jordão falou algumas, mas eu gosto sempre de ressaltar o terceiro tópico ali, que eu acho que é o que mais fala de mim. Eu gosto muito de psicologia, meu livro, usado como base para desenvolver a maior parte das coisas que eu faço e tenho, é a Bíblia. Eu gosto muito, né, de desenvolver pessoas de escuta ativa, tenho alguns desses projetos aí, e sou também voluntário em algumas frentes, que é a frente contra o suicídio. Também sou voluntário na frente de doação de órgãos, no final vocês vão entender por quê. E também, né, diferente de tudo, na minha cidade eu sou o único homem dentro de um grupo de mulheres que faz apoio a mulheres com câncer, né? Até hoje tem mais de 10 anos que eu faço parte do Lencinho com Carinho, que é um grupo de mulheres apoiando outras mulheres com câncer. As emoções nos negócios, elas parecem dois assuntos que não se conectam, porque geralmente os negócios eles destoam um pouquinho do assunto das emoções, e a gente começa a entender que, na verdade, tudo isso ele vai se conectando quando a gente entende de fato a importância das emoções e como elas devem estar no lugar certo na hora de se fazer negócio. Hoje mais cedo eu estava conversando com um mentorado meu, e aí ele estava para comprar uma franquia, e ele falou assim: Martinelli, eu aprendi com você que eu não assino contratos, né? Eu não fecho negócios na parte da tarde ou da noite, eu só faço isso pela manhã. Então amanhã a gente volta para fechar contrato e tudo mais. Falei, tá certinho, é exatamente assim. Porque na verdade o dia vai tomando as emoções e vai corrompendo algumas coisas, e a gente vai se arrepender lá na frente. Então quando a gente entende isso aqui, a gente vai entender também que a alta performance, ela é algo muito exigido hoje, né? Dentro dos negócios, dentro das pessoas, e às vezes também o contrário disso, a frustração por não alcançar isso, pega muita gente. E aí a gente tem ouvido muito falar sobre IE, a inteligência emocional. Né? Parece algo novo, mas o Daniel Goleman, ele prova que isso não é tão novo assim. Ele fala lá de 5 bases para a inteligência emocional, que é a autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais, isso aplicado no indivíduo. Mas como é que a gente aplica inteligência emocional dentro dos negócios? Como é que a gente traz isso para dentro da área dos negócios? Bom, a gente vai entender que 90% dos profissionais de alta performance, eles têm inteligência emocional, e eles vão além. Eles entram no campo de domínio emocional, e a gente vai entender por que disso um pouquinho mais para frente. 3 fundamentos que a gente precisa entender sobre isso. Primeiro, a gente tem aí, dentro da cabecinha nossa aí, nós temos 2 tipos de sistema que brigam o tempo todo, né, por espaço. O primeiro deles é o sistema límbico, lutando todo dia contra o córtex, que é racional. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é o sistema responsável pelas memórias e pelas emoções. Então tudo que faz relação à memória e emoção vai passar pelo sistema límbico. Tudo que é razão
está lá no córtex. E a gente entendendo isso, você pode falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Deixa eu te explicar. Tudo que é decisão que passa por você impacta financeiramente a sua vida, a vida de outras pessoas, né? As decisões impactam, no geral, o nosso dia a dia. E muitas vezes, quando a gente não tem consciência disso, a gente deixa as nossas emoções tomar as decisões. E é geralmente onde a gente se arrepende. A gente vai deixando os nossos negócios serem tocados pela emoção. Eu falo sempre com a minha esposa, eu não compro nada se eu estiver muito feliz, não compro nada se eu estiver muito triste, não compro... Nenhuma emoção pode guiar a minha decisão. E é por isso também que muitos negócios fracassam. Vocês sabem que todos os dias abrem muitas e muitas empresas. Todos os dias fecham muitas e muitas empresas. E todas elas, 100%, fecham por conta de emoção. E quando eu não entendo o impacto disso, eu deixo de usar isso como uma ferramenta e passo a usar como uma arma apontada para mim. Segundo ponto que a gente precisa entender é o sequestro da amígdala. Parece um termo até estranho, mas na verdade isso aqui, ele está falando de quando uma emoção toma você de uma forma, né, de um estresse, de uma situação corriqueira do dia a dia, e aquilo te toma de uma forma que você perde o controle, você perde a razão. Já teve isso já? Alguém já vivenciou isso ou só eu? No trânsito, né? Em algum momento com alguém, a gente ter ali o sequestro da amígdala e a gente sair do controle. Então, na verdade, a gente precisa ter conhecimento sobre isso para a gente não ser pego de surpresa. Então, quando a gente entende isso, a gente deixa agora a emoção não dominar mais sobre a razão. E a gente tem notícia boa também, que é a neuroplasticidade do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é capaz de aprender todo dia, ele é capaz de se modelar todos os dias, né? Eu posso falar isso mais do que ninguém, porque depois de casado eu tive um coma, né, numa determinada fase da minha vida, um dos comas, e eu esqueci de tudo, né, e da minha esposa, esqueci de tudo. E 8 meses depois, parecia que eu estava vivendo aquele filme, né, como se fosse a primeira vez. E eu acordei lembrando do nome dela, né, do nosso casamento, de detalhes da nossa vida. E essa é a nossa capacidade, é o nosso cérebro com essa capacidade de neuroplasticidade, de se refazer, de se remontar, de se remodelar novamente, né? E nós temos 2 níveis aqui, o nível de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Quando te perguntarem, né? Inteligência emocional é a capacidade de organizar as minhas emoções, para que elas não dominem sobre as minhas atitudes. Isso é inteligência emocional. Quando a gente trata de empresas, e é isso que a gente leva para as organizações, eu tenho que ter um nível de liderança, um nível de gestores com domínio emocional. O que é domínio emocional? É além de ter a capacidade de ter o controle das minhas emoções, é eu ter a capacidade de controlar as emoções no outro. Ou seja, você fala para mim, aponta um profissional onde isso fica muito claro. Sabe aquele policial que quando o cara está lá com refém, e aí ele chega sem arma, sem escudo, sem nada, chega lá para negociar a troca do refém? Ele é esse cara que tem o domínio emocional. Ele tem controle absoluto sobre as emoções dele e ele está negociando, tentando controlar a emoção do outro. Quando a gente entende e a gente aplica isso dentro da nossa empresa, a gente começa a melhorar alguns números. O primeiro deles é o nível de turnover, né, dentro da empresa. A gente começa a melhorar e essa redução de turnover, ela bate aí a casa dos 20%, né? A gente consegue melhorar essa rotatividade de funcionários, porque agora a gente tem líderes mais preparados e a gente aumenta no nosso piso, né, nos nossos funcionários, nos nossos colaboradores, a gente aumenta o nível de compromisso deles com a empresa em 55%. Nosso clima organizacional, ou seja, as pessoas amam trabalhar naquele lugar. Isso aqui é muito aplicado por uma empresa que vocês devem conhecer muito bem, que é o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Então lá eles trabalham muito forte nessa frente aqui. E também o NPS, que é o nível de satisfação do meu cliente, ou seja,
Quanto mais satisfeito meu cliente está, mais a minha empresa lucra, mais dinheiro eu faço dentro do meu negócio. E aqui dentro é muito importante a gente cumprir e entender o IPMM, que é uma das coisas que eu trouxe para dentro do meu método, né? Isso vai evitar prejuízo financeiro, físico e de uma vida inteira. Eu estou falando muito rápido, eu tenho costume de falar rápido, mas se vocês tiverem, tá no time aí, né? Viver isso na prática, como que eu trago isso para a minha prática? Bem simples, 3 pontos também. O modelo de feedback, o SBI, que é a situação, comportamento e impacto. Então, avaliar constantemente como isso está sendo aplicado dentro da minha empresa. Num segundo momento, a regulação emocional, que é tratar isso dentro da minha empresa e dentro das pessoas que trabalham comigo, fazer essa regulação e medir isso. E também através da escutativa e do CNV. O que é escutativa? É algo muito escasso e raro nos dias de hoje. As pessoas têm mania de falar, e poucos, né, param para ouvir. Eu não sei se você já reparou, eu sou amigo de muitos psicólogos, mas tudo que o psicólogo faz é ouvir. E muitas vezes o que ele faz é perguntar para que você mesmo responda aquilo que a resposta está dentro de você. Ele só faz a pergunta certa, porque ele ouve o tempo todo, né? Então, geralmente pessoas que falam muito sozinhas, eu não sei de vocês, eu estou falando de mim. Eu vou para o banheiro tomar banho e eu bato altos papos lá dentro, né? E eu resolvo vários problemas lá dentro. Eu saio de lá com várias situações resolvidas. Por quê? Todas as nossas respostas, elas estão dentro do inconsciente. Mas o consciente, onde está a minha razão, eu não consigo enxergar isso. Quando o psicólogo te coloca lá no divã, aquela posição do divã é uma posição que estimula o seu cérebro, mergulha ele dentro do inconsciente para você trazer para fora todas as respostas que você precisa. E a gente paga ele, né? Mas não paga ele por conta das respostas, mas por conta das perguntas certas. E tudo isso é baseado na escuta ativa. E o que é o CNV? É algo muito difícil de ser trabalhado hoje, né? A comunicação não violenta. Ou seja, é se comunicar com o outro, entendendo exatamente como eu estou fazendo isso. Porque comunicação não é o que eu falo, mas comunicação é como o outro me entende. E muitas vezes a gente tem a mania, já deve ter acontecido aqui, você mandar algo pelo WhatsApp para alguém e a pessoa entender que você está brava com ela. Porque ela ouve a sua voz enquanto lê o que você escreveu. E ela ouve no tônus vocal que ela quiser. Então, quando você for falar algo com alguém que seja muito importante, manda áudio. E agora a gente vai fazer um teste bem rapidinho. Pega o seu celular aí, bem na prática. Porque eu gosto das coisas, né, práticas. Pega o seu celular aí, tem um monte de contato. Você vai escolher o melhor contato que você tem aí. A pessoa que você já não fala há um tempo. E agora você vai selecionar aí o WhatsApp dessa pessoa e vai gravar um áudio de 1 minuto para ela, falando da importância dela para a tua vida e o quanto você ama ela. Consegue fazer isso? 1 minuto? Vai lá. 1 minuto. Trinta segundos para você. O Abel nem começou ainda. Agora a gente vai fechar então esse momento. E agora presta bem atenção no resultado. Você está mandando um áudio para uma pessoa falando da importância que ela tem na tua vida e até o quanto você ama ela. Tem 3 formas dessa pessoa responder. Primeira forma, ela mandar um outro áudio para você, né? Respondendo exatamente da mesma forma e no mesmo tônus vocal que você. Essa pessoa está exatamente no mesmo ponto desse relacionamento. Segunda forma, você manda um áudio e a pessoa te manda escrito, né? E por mais que ela escreva tentando falar as mesmas coisas que você enviou, ela não consegue passar para a escrita, porque a escrita é muito racional. E aí quer dizer que nós precisamos trabalhar esse relacionamento. Não está no mesmo pé.
E tem aquela pessoa que você vai mandar um áudio lindo, maravilhoso, falando da importância dela, e de repente ela vai pegar e vai colocar um emoji. E aí quer dizer que esse relacionamento corre risco, né? E que está muito distante de estar perto, de estar correto. Ou essa pessoa tem muita dificuldade de se expressar e de mostrar para você o que ela sente de fato. Vamos para a prática? Desafio de 21 dias. Você vai pegar 7 dias e vai trabalhar sobre autoconhecimento. E aí você vai trabalhar exatamente quem você é, o que você faz, por que você faz e até onde você vai. Eu desenvolvi um método chamado IPMM. IPMM nada mais é que identidade, propósito, missão e mensagem. Identidade, saber quem eu sou de fato. Propósito, ele nasce da minha identidade e me leva para algo maior. Missão, é aquilo que acontece na minha vida o tempo todo, né? Me levando, me direcionando. O pessoal da dança, a missão deles está na dança. Mas o propósito deles está ligado a pessoas. E qual que é a mensagem? Dançar. Então a identidade, né, começa dentro, depois vem o propósito, depois a missão e depois a mensagem. E aí, dentro, nas portas das empresas, tinha algo que me incomodava muito, né? Peter Drucker é reverenciado e eu sou um dos fãs dele, mas tudo que ele escreveu no MVV, Missão, Visão e Valores, hoje são placas bonitas na porta das empresas, porque não funciona, porque aquilo não existe. Tem muitas empresas onde eu passo e eu pergunto para o cara, nossa, que legal, o que é isso aqui? Eu não sei, foi o pessoal do marketing que colocou aí. E aí a gente começa agora a fazer uma revolução dentro do MVV, implantando nas empresas por onde a gente passa o IPMM. Qual a identidade da sua empresa? O que você produz e o que isso muda na vida das pessoas? Qual é o propósito pelo qual a sua empresa existe? Qual é a missão que vocês carregam? E qual a maior mensagem que vocês têm? E isso muda a história de algumas empresas. A gente tem visto isso de perto. Do 8º ao 14º dia, autocontrole. Então a gente vai trabalhar mais de perto com as pessoas, entendendo as dificuldades dessas pessoas, parando para ouvir elas e agora entendendo como isso é possível, né? E o que eu preciso fazer para melhorar o meu processo e o meu produto. E na terceira etapa, do 15º dia ao 21º dia, a empatia escutativa. E agora a gente vai colocar isso na prática aqui. Levanta do seu lugar aí. Não a pessoa que está do teu lado. Cruza a fronteira, né? E vai do outro lado aqui. Abraça a pessoa que está aqui. Fala para ele que foi importante você encontrar com ele aqui. Cruza o pessoal daqui para lá, né? Dá esse abraço. Fala para ele que foi importante encontrar com ele aqui. Isso. Dá aquele abraço de 6 segundos. Coração com coração, respiração equilibrando a ansiedade. Aproxima essa pessoa de você e fala para ele da importância que tem você ter encontrado com ele aqui. Isso. Muito bom, muito bom. Meu tempo está acabando ali, então eu preciso que vocês voltem rapidinho para as cadeiras, porque eu não quero extrapolar com o meu tempo aqui. Porque eu sei que tem mais gente boa para falar. Senta aí no seu lugar bem rapidinho. E eu já estou encerrando, esse aqui é meu penúltimo slide. E essa frase aqui vai falar o seguinte: a habilidade mais valiosa do futuro não será técnica, ela será emocional. Tem muita gente por aí preocupado com a inteligência artificial. Mas eu posso tranquilizar vocês que a inteligência artificial ainda vai precisar de alguém que saiba gerar o prompt. Ela vai precisar de alguém que racionalmente saiba pensar no que precisa. Né? Eu sou um estudante de inteligência artificial junto com o Guga Stocco, uma das maiores referências no campo. E eu posso afirmar para vocês que uma criança de 4, 5, 10 meses, ela tem muito mais que uma inteligência artificial mais moderna, o GPT-4, né, alimentado pela Deep Learning. Aí uma criança de 10 meses tem muito mais para oferecer do que a melhor e a maior inteligência artificial que nós conhecemos. Mas as pessoas vão precisar da inteligência emocional para conduzir suas vidas. Esse aqui sou eu, Martinelli, né? O canal no YouTube é AG7PA.
no Instagram martinelli7ac.oficial. Naquele QR Code ali tem 5 livros meus que você pode entrar e buscar. Eu recomendo os 2 últimos, que são As Pessoas e os Negócios, e também Campo Minado, que fala sobre a comunicação entre as pessoas e como isso pode melhorar relacionamentos profissionais e pessoais. Só para fechar, dando fechamento aqui, assim como eu abri lá no primeiro slide, o Martinelli, ele sabe exatamente quem é, as limitações que tem, da onde saiu e por que ele está aqui. Eu sou casado com a Vânia, fica de pé aí, Vânia. Sou casado com a Vânia, pai da Pamela, e essas meninas entraram na minha vida num dos piores momentos da minha história. E quando a Vânia me conheceu, eu não era, como o Jordão diz, esse galã, né? Eu era só um corpo em cima de uma cadeira de rodas, com 40 quilos, e com muitos médicos falando que eu morreria. Eu tinha alguns problemas, né? Eu falo que o único problema que eu não tinha era na área cardíaca, no coração. O restante tinha tudo. E quando eu conheço a Vânia, ela me fez entender que eu tinha que ficar vivo, eu tinha que continuar vivo, eu tinha que continuar de pé. Eu não sabia como sair dali. Eu não sabia para que sair dali. Mas a Vânia trouxe sentido para a minha vida e ela me fez sonhar de novo. Ela me fez entender que os sonhos precisam de trabalho, né? E várias vezes eu tive que reaprender a andar, tive que reaprender a falar, eu tive que reaprender a respirar. Mas entendendo que a minha maior mensagem, ela hoje está aqui, porque o mesmo ambiente que me adoeceu, que foi o meio corporativo, que foram as empresas, que foi o estresse, hoje é o meio o qual eu tento levar a cura, levar formas de se fazer diferente, de se ganhar dinheiro sim, mas de fazer isso de uma forma que não desrespeite as pessoas, que não desrespeite a sua família e que acima de tudo não seja um risco para a sua vida. Aquele menino que trabalhava 16, 18 horas por dia, descobriu que as consequências disso poderiam ser muito graves. E quando a gente entendeu tudo aquilo ali... Pode me ajudar aqui? Vem cá, Marquinhos. Aproveitar já para falar, né, o quanto eu sou grato pela tua vida, cara. Eu sabia que no momento em que eu saísse de lá não ia ser fácil. E ninguém nunca falou para mim que seria fácil. Mas as pessoas que olham para mim hoje, elas conseguem enxergar o sorriso, né, no meu rosto, elas conseguem ver as conquistas, elas conseguem perceber o sucesso, mas as marcas elas ficam. As limitações elas ficam. E não são elas que ditam o ritmo do meu sucesso, o ritmo da minha vida, quem eu sou e nem para onde eu vou. As marcas hoje elas ficam aqui apenas como registro da mensagem que eu tenho que carregar. E a minha mensagem está ligada a pessoas, né? Eu acabei de chegar aqui, encontrei com os meus parceiros ali, Abel e Lucas, que seguem aqui logo depois de mim. O Alisson, né? Cara, eu fiz uma live com o Alisson há anos atrás e hoje encontrei com ele aqui. E encontro com pessoas aqui, eu tenho certeza que vão se conectar com a minha vida daqui para frente e várias vezes a gente vai se encontrar. Grande abraço e Deus abençoe cada um de vocês e que a história de vocês seja movida pelo sucesso.